Como operam efetivamente os noticiários? Em primeiro lugar, estabelecem diferenças no conteúdo e na forma das notícias de acordo com o horário da transmissão e o público, rumando para o sensacionalismo e o popularesco nos noticiários diurnos e do início da noite, e buscando sofisticação e apresentação de maior número de fatos nos noticiários de fim de noite. Em segundo, por seleção das notícias, omitindo aquelas que possam desagradar o patrocinador ou os poderes estabelecidos. Em terceiro, pela construção deliberada e sistemática de uma ordem apaziguadora. Em sequência, apresentam no início notícias locais, com ênfase nas ocorrências policiais, sinalizando o sentimento de perigo. A seguir, entram as notícias regionais, com ênfase em crises e conflitos políticos e sociais, sinalizando novamente o perigo. Passam as notícias internacionais, com ênfase em guerras e cataclismos, maremoto, terremoto, enchentes, furacões, ainda uma vez sinalizando o perigo, mas concluem com as notícias nacionais, enfatizando as ideias de ordem e segurança, encarregadas de desfazer o medo produzido pelas demais notícias. E nos finais de semana, terminam com notícias de eventos artísticos ou sobre animais, nascimento de um ursinho, fuga e retorno de um animal em cativeiro, proteção a espécies ameaçadas de extinção, de maneira a produzir o sentimento de bem-estar no espectador, pacificando, sabedor de que, apesar dos pesares, o mundo vai bem, obrigado. Em Viagem na Irrealidade Cotidiana, Humberto Eco fala nas 10 regras de manipulação obedecidas pelos noticiários de televisão. Regra número 1. Comente-se apenas o que se pode ou se deve comentar, ignorando todo o resto da notícia. Regra 2. A notícia não tem necessidade de comentário aberto, mas se baseia na escolha dos adjetivos e em cuidadoso jogo de contraposições. Por exemplo, adjetivos, advérbios e verbos bem escolhidos permitem noticiar que Iraque, Irã e Palestina desejam a guerra, mas Estados Unidos e Israel desejam a paz. Regra número 3. Em caso de dúvida, é melhor calar. Quem duvida está na incerteza, e isso enfraquece o poder da notícia. Regra 4. Coloque a má notícia ali onde ninguém a espera. Regra 5. Nunca dizer polenta quando se pode dizer purê de milho, ou nunca dizer arroz, feijão e ovo, mas trivial ligeiro. Regra 6. Dê a notícia completa somente quando os jornais do dia seguinte já a publicaram. Regra 7. Exponha-se apenas se o governo já se expôs. Regra 8. Nunca omitir a intervenção de um ministro. É preciso dar sempre um ar de oficialidade às notícias políticas, mostrando autoridades. Regra número 9. As notícias relevantes devem ser apenas narradas. As irrelevantes devem ser também filmadas. Regra número 10. Mostrem-se coisas importantes apenas se acontecerem em outro país. Paradoxalmente, rádio e televisão podem oferecer-nos o mundo inteiro em um instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece, restando apenas retalhos fragmentados de uma realidade desprovida de raiz no espaço e no tempo.
como pela atopia das imagens, desconhecemos as determinações econômico-territoriais, geográficas, geopolíticas, etc. E como pela acronia das imagens, ignoramos os antecedentes temporais e as consequências dos fatos noticiados, não podemos compreender seu verdadeiro significado. Essa situação se agrava com a TV a cabo, com emissoras dedicadas exclusivamente a notícias durante 24 horas, colocando em um mesmo espaço e em um mesmo tempo, ou seja, na tela, informações de procedência, conteúdo e significado completamente diferente, mas que se tornam homogêneas pelo modo de sua transmissão. O paradoxo está em que há uma verdadeira saturação de informação, mas, ao fim, nada sabemos, depois de termos tido a ilusão de que fomos informados sobre tudo. Se não dispomos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a veracidade das imagens transmitidas, somos persuadidos de que efetivamente vemos o mundo quando vemos a TV. Entretanto, como o que vemos não são as imagens escolhidas, selecionadas, editadas, comentadas e interpretadas pelo transmissor das notícias, então é preciso reconhecer que a TV é o mundo. É este o significado profundo e preciso da atopia e da acronia, ou da ausência de referenciais concretos de lugar e tempo, ou seja, das condições materiais, econômicas, sociais, políticas, históricas dos acontecimentos. Em outras palavras, essa ausência não é uma falha ou um defeito dos noticiários, e sim um procedimento deliberado de controle social, político e cultural. Por quê? Quando mencionamos o programa Fantástico, assinalamos a paradoxal inversão ali operada entre ciência e magia. Essa inversão, porém, não deve causar estranheza. Se a TV é o mundo, é porque ela se apresenta como dotada do poder de produzi-lo por meio de imagens e palavras, ou seja, imagens e palavras são eficazes no sentido etimológico do termo, isto é, fazem acontecer. Ora, essa eficácia é exatamente o que define a magia, na qual as palavras, as imagens e os objetos especiais, os talismãs, têm o poder de fazer acontecer. Assim, proveniente de um desenvolvimento científico-tecnológico sem precedentes, a televisão o emprega sob a forma arcaica da magia. Ela é realmente fantástica. Por isso mesmo, também não nos deve espantar a inversão entre realidade e ficção produzida pelos meios. Se o noticiário nos apresenta o mundo irreal, sem geografia e sem história, sem causas nem consequências, descontínuo e fragmentado, em contrapartida, as telenovelas criam o sentimento de realidade, graças ao emprego de 3 procedimentos principais. Primeiro, o espaço se torna exótico quando corresponde ao do nosso cotidiano. Os lugares conhecidos causam admiração e distanciamento simplesmente por sua conversão em imagens no vídeo, e se torna familiar quando corresponde ao exótico e desconhecido. Todos os lugares que não conhecemos se tornam próximos e familiares porque suas imagens estão presentes no local onde nos encontramos. Segundo, o tempo dos acontecimentos telenovelísticos é lento para dar a ilusão de que a cada capítulo se passou apenas um dia de nossa vida, ou de que se passaram algumas horas, tais como realmente passariam se fôssemos nós a viver os acontecimentos encenados. 3. As personagens, seus hábitos, sua linguagem, suas casas, suas roupas, seus objetos,
são apresentados com o máximo de realismo possível, de modo a impedir que tomemos distância diante deles. O efeito buscado é exatamente o contrário da literatura, do cinema e do teatro, que suscitam em nós o sentimento de proximidade justamente porque nos fazem experimentar o da distância. Como consequência, a telenovela aparece como relato do real, enquanto o noticiário aparece como narrativa irreal. Basta ver, por exemplo, a reação de cidades inteiras quando uma personagem da novela morre. As pessoas choram, querem ir ao enterro, ficam de luto, ou quando um acontecimento é noticiado como algo espantoso, narrado como se fosse um capítulo de uma telenovela. Em resumo, o noticiário se apresenta como ficção. O acontecimento não tem densidade, é um espetáculo irreal. E a novela, se apresentada como realidade, os episódios são espacializados e temporalizados, de modo a produzir a ilusão de que são fatos. Por sua vez, que informação transmite a novela? Opera reforçando o senso comum social, mantendo a suposta clareza da distinção entre o bem e o mal, a naturalização da hierarquia social e da pobreza, o desejo de subir na vida, a recompensa dos bons e a punição dos maus. É preciso também mencionar dois outros efeitos que os meios de massa produzem em nossas mentes: a dispersão da atenção e a infantilização. Para atender aos interesses econômicos dos patrocinadores, rádio e televisão dividem a programação em blocos que duram de 7 a 10 minutos, sendo cada bloco interrompido pelos comerciais. Essa divisão do tempo nos leva a concentrar a atenção durante os 7 ou 10 minutos de programa e a desconcentrá-la durante as pausas para a publicidade. Pouco a pouco, isso se torna um hábito. Artistas de teatro afirmam que durante um espetáculo sentem o público ficar desatento a cada 7 minutos. Professores observam que seus alunos perdem a atenção a cada 10 minutos e só voltam a se concentrar após uma pausa que dão a si mesmos, como se dividissem a aula em programa e comercial. Ora, um dos resultados dessa mudança mental transparece quando crianças e jovens tentam ler um livro, não conseguem ler mais do que 7 a 10 minutos de cada vez. Não conseguem suportar a ausência de imagens e ilustrações no texto. Não suportam a ideia de precisar ler um livro inteiro. A atenção e a concentração, a capacidade de abstração intelectual e de exercício do pensamento foram destruídas. Como esperar que possam desejar e interessar-se pelas obras de arte e de pensamento? Por serem um ramo da indústria cultural e, portanto, por serem fundamentalmente vendedores de cultura que precisam agradar o consumidor, os meios infantilizam. Que é ser infantil independentemente da idade cronológica? Deixemos a Freud a resposta. Ser infantil é não conseguir suportar a distância temporal entre o desejo e a satisfação dele. A criança é infantil justamente porque, para ela, o intervalo entre o desejo e a satisfação é intolerável. Que fazem os meios de comunicação? Prometem e oferecem gratificação instantânea. Como o conseguem? Criando em nós os desejos e oferecendo produtos, publicidade e programação para satisfazê-los. O ouvinte que gira o dial do aparelho de rádio continuamente
E o telespectador que muda continuamente de canal o fazem porque sabem que em algum lugar seu desejo será imediatamente satisfeito. Além disso, como a programação se dirige ao que já sabemos e já gostamos, e como toma a cultura sob a forma de lazer e entretenimento, os meios satisfazem imediatamente nossos desejos porque não exigem de nós atenção, pensamento, reflexão, crítica, perturbação de nossa sensibilidade e de nossa fantasia. Em suma, não nos pedem o que as obras de arte e de pensamento nos pedem. Trabalho da sensibilidade, da inteligência e da imaginação para compreendê-las, amá-las, continuá-las, criticá-las, superá-las. A cultura nos satisfaz se temos paciência para compreendê-la e decifrá-la. Exige maturidade. Os meios de comunicação nos satisfazem porque nada nos pedem, senão que permaneçamos para sempre infantis. A destruição da capacidade de concentração e a infantilização conduzem a um terceiro efeito, o estímulo ao narcisismo, pois as imagens são produzidas e transmitidas para repetir sempre a mesma mensagem. Eu sou você. A tela se oferece como um gigantesco espelho, no qual a única imagem refletida é a nossa, tal como produzida pela programação e pela propaganda. Em outras palavras, a imagem não é uma mediação, um signo que nos remeta a uma realidade distinta de nós, mas instaura uma relação imediata conosco, e essa relação só pode ser imediata se é uma relação de identificação. Ora, para que haja identificação, é preciso que haja um sujeito com o qual nos identifiquemos. Quem é ele? No noticiário, o sujeito é o locutor ou âncora, e o repórter, isto é, o sujeito, é a TV, enquanto a notícia e seus protagonistas são objetos. Os protagonistas da notícia falam à câmara, dando assim veracidade à televisão como sujeito único do noticiário. Em contrapartida, o locutor ou âncora e o repórter se dirigem a nós, explicando e interpretando o que o protagonista diz. Uma vez que este é um objeto, portanto, nada sabe, e a TV é o sujeito, portanto, sabe tudo. Nos programas de entrevistas, o sujeito é a pessoa privada, o sujeito é a pessoa apresentada em sua intimidade, gostos, hábitos, hobbies, preferências, segredos, oferecendo exatamente o que a câmara busca, isto é, o sujeito narcísico e narcisista. O entrevistador realiza duas operações. Primeiro, eleva e elogia o entrevistado. Vejam, ele e ela é melhor e superior a mim e a vocês telespectadores. E 2, humilha, ridiculariza, envergonha, rebaixa, embaraça o entrevistado. Vejam, ele e ela não é tão melhor do que nós, você telespectador. É igual ou superior a ele e ela. A entrevista devassa, eleva e rebaixa a fim de garantir que o melhor é a pessoa média, isto é, eu, você, todos nós telespectadores. Em outras palavras, explora o narcisismo do entrevistado para reforçar o nosso.
Nos programas esportivos, também o locutor e o repórter é o sujeito, por isso explica e interpreta a imagem para o telespectador e o destitui da condição de sujeito que vê e entende o acontecimento esportivo. Não é formidável que um acontecimento esportivo visto em imagem seja narrado para quem o está vendo? Mas não só o telespectador é destituído como sujeito, também o esportista, que afinal é o sujeito da ação. De fato, após a partida, o repórter indaga o esportista: o que você achou? O que você sentiu? Deixando de lado o fundamental, isto é, que o esportista realizou a ação, transformando-o em mero espectador de sua própria ação, cujo sentido só é conhecido pelo locutor ou pelo repórter. Nos programas de auditório, o sujeito é o apresentador, enquanto o calouro, o concorrente, o respondedor de perguntas são submetidos a procedimentos sádicos de humilhação pública, compensada pelos prêmios e aplausos. Além disso, o programa de auditório é o simulacro perfeito. Palmas e aplausos são comandados pela direção do programa, mas o telespectador tem a ilusão de que são espontâneos. Idade, sexo, classe social dos membros do auditório são fixados pela produção do programa, mas o telespectador tem a ilusão de que a presença é livre e espontânea. Os participantes, calouros, competidores, etc., já passaram por uma seleção prévia, mas o telespectador tem a ilusão de que há um concurso real. Dessa maneira, não só a TV é o mundo, mas também é o sujeito, oferecendo-se como um gigantesco espelho no qual devemos ver nossa própria imagem, que parece estar ali simplesmente refletida, quando na verdade foi deliberadamente produzida para obter o efeito da identificação narcisista. Como opera a TV? Em 4 argumentos para eliminar a televisão, Jerry Mander, que foi durante 15 anos executivo e relações públicas em redes de televisão norte-americanas, descreve as limitações tecnológicas que determinam como e o que a TV pode transmitir. Ausência de sutileza. A tela de um televisor produz a imagem por meio de uma grade de pontos localizados em 500 linhas. A imagem que vemos é vista como se estivesse por trás da fina rede de um coador de chá. Isso significa que nem toda imagem será nítida ou limpa, isto é, nem todos os pontos ou sinais que a formam são nítidos. Por isso a televisão tem preferência por imagens cujos sinais ou pontos são nítidos, e estas são imagens de rostos em close-up, ou seja, vistos de muito perto. Além disso, o que está atrás e em volta da imagem não pode ser complexo. Muitos objetos, muitas cores, mas precisa ser o mais simples possível. Por esse motivo, para limpar a imagem, há a tendência de separá-la do contexto em que se encontra, para que possa ser nítida na transmissão. Assim, nos programas geográficos e turísticos, a câmera não consegue mostrar uma floresta, mostra uma mancha verde, ou mostra algumas árvores, ou uma cidade
mostra uma mancha cinza ou mostra alguma rua com algumas casas nos noticiários e programas de debates, por exemplo, nunca vemos o todo da cena, nunca vemos tudo o que está realmente acontecendo, mas apenas um corte escolhido pela câmera. Essa exigência tecnológica de ficar com imagens grandes e simples também determina as expressões de artistas, jornalistas, debatedores, etc., pois todo sentimento ou pensamento sutis ficam invisíveis e só são transmissíveis às emoções mais comuns e mais simples. É por isso que a televisão tem preferência por programas de auditório, programas sobre violência, os chamados filmes de ação e esportes, isto é, todas as situações em que os sentimentos são poucos e são todos previsíveis. Também por isso, as telenovelas, a gama de sentimentos apresentados é sempre mínima e a mesma: amor, ódio, raiva, medo, maldade, bondade, alegria exagerada, desaparecendo toda a sutileza da vida interior e emocional. Redução da percepção. A televisão pode transmitir sinais visuais e sonoros, além de poder oferecer apenas imagens para a vista e a audição. As imagens visuais e sonoras não estão conectadas. Vemos imagens distantes com som próximo. Por exemplo, montanhas ao longe com nítido som de pássaros e de cachoeiras que não poderíamos estar escutando de verdade. Duas pessoas caminhando ao longe em uma rua e o som nítido de sua conversa que não poderíamos estar ouvindo nessa distância, etc. A câmera não consegue apresentar uma cena completa de um balé nem a totalidade de uma orquestra sinfônica. Além disso, na televisão, a imagem não pode ter profundidade, mas é sempre achatada. O movimento nunca pode ser visto em seu ritmo próprio, mas é sempre distorcido e deformado. Regras da transmissão. Em decorrência das limitações tecnológicas do meio, a televisão obedece a um conjunto de regras que determinam o que é melhor para a transmissão e o que deve ser evitado. Das 35 regras mencionadas por Mander, selecionamos algumas. Primeiro, a guerra televisionada melhor do que a paz. A guerra televisionada melhor do que a paz porque contém muita ação e um sentimento poderoso, o medo. A paz é amorfa e sem graça. As emoções são interiores e sutis e não há como televisioná-las. Pelo mesmo motivo, violência televisiva melhor do que não violência. Segundo, fatos externos, ocorrências e acontecimentos televisionam melhor do que informações, ideias, opiniões, perspectivas, pois é mais forte mostrar coisas e fatos do que acompanhar raciocínios e pensamentos. 3. Afora rostos humanos, coisas televisionam melhor do que seres vivos, pessoas, animais e plantas, porque as coisas são simples, comunicam diretamente suas imagens em uma mensagem sem complicação, enquanto as pessoas são complexas, raciocinam, se emocionam, dizem coisas sutis. 4. Líderes religiosos e políticos carismáticos televisionam melhor do que os não carismáticos, pois estes se dirigem ao pensamento e ao sentimento interior das pessoas, mas aqueles se dirigem a emoções mais simples e visíveis, que são bem transmitidas. 5. É mais fácil transmitir um só do que muitos. Por isso, nos acontecimentos de massa ou de multidão,
Escolhe-se uma única pessoa para opinar e falar, ou uma sequência de pessoas entrevistadas uma a uma. 6. É melhor transmitir organizações hierárquicas do que democráticas, pois as primeiras têm forma muito simples, qual seja a autoridade e os subordinados ou seguidores. 7. Assuntos curtos, com começo, meio e fim, são melhores do que assuntos longos que exigem pluralidade de informações e aprofundamento de pontos de vista. 8. Sentimentos de conflito televisionam melhor do que sentimentos de concórdia. Por isso, competição televisiona melhor do que cooperação. 9. Ambição e consumo televisionam melhor do que espiritualidade, pois a câmara não tem como lidar com sutileza, diversidade e ambiguidade. 10. Quando televisionar povos oprimidos, apresente música, dança, canto, caça, pesca, lutas e evite entrevistas subjetivas nas quais se exprimem ideias, opiniões, sentimentos complexos. 11. O bizarro e o estranho televisionam muito bem. 12. A expressão facial é melhor do que o sentimento. Chorar televisiona melhor do que a tristeza. Rir televisiona melhor do que a alegria. 13. A morte televisiona melhor do que a vida. Na morte tudo está claro e decidido. Na vida tudo é ambíguo, fluido, não completamente decidido, aberto a muitas possibilidades. 7. A informática e o sistema multimídia. Na obra intitulada A Sociedade Informática, o filósofo Adam Schaff se refere à revolução da microeletrônica, notando que de auditório, programas sobre violência, os chamados filmes de ação e esportes, isto é, todas as situações em que os sentimentos são poucos e são todos previsíveis. Também por isso, nas telenovelas, a gama de sentimentos apresentados é sempre mínima e a mesma amor, ódio, raiva, medo, maldade, bondade, alegria exagerada, desaparecendo toda a sutileza da vida interior e emocional. Redução da percepção. A televisão só pode transmitir sinais visuais e sonoros. Além de poder oferecer apenas imagens para a vista e a audição, as imagens visuais e sonoras não estão conectadas. Vemos imagens distantes com som próximo, por exemplo, montanhas ao longe com nítido som de pássaros e de cachoeiras, que não poderíamos estar escutando de verdade. Duas pessoas caminhando ao longe em uma rua e o som nítido de sua conversa, que não poderíamos estar ouvindo nessa distância, etc. A câmera não consegue apresentar uma cena complexa de um balé, nem a totalidade de uma orquestra sinfônica. Além disso, na televisão, a imagem não pode ter profundidade, mas é sempre achatada. O movimento nunca pode ser visto em seu ritmo próprio, mas é sempre distorcido e deformado. Regras da transmissão. Em decorrência das limitações tecnológicas do meio, a televisão obedece a um conjunto de regras que determinam o que é melhor para a transmissão e o que deve ser evitado. Das 35 regras mencionadas por Mander, selecionamos algumas. Primeiro,
A guerra televisiona melhor do que a paz porque contém muita ação e um sentimento poderoso, o medo. A paz é amorfa e sem graça. As emoções são interiores e sutis e não há como televisioná-las. Pelo mesmo motivo, violência televisiona melhor do que não violência. 2. Fatos externos, ocorrências e acontecimentos televisionam melhor do que informações, ideias, opiniões, perspectivas, pois é mais forte mostrar coisas e fatos do que acompanhar raciocínios e pensamentos. 3. Afora rostos humanos, coisas televisionam melhor do que seres vivos, pessoas, animais e plantas, porque as coisas são simples, comunicam diretamente suas imagens em uma mensagem sem complicação, enquanto as pessoas são complexas, raciocinam, se emocionam, dizem coisas sutis. Sete, a informática e o sistema multimídia. Na obra intitulada A Sociedade Informática, o filósofo Adam Schaff se refere à revolução da microeletrônica, notando que, mesmo sem nos darmos conta, estamos rodeados por ela. Desde os pequenos objetos de uso cotidiano, como um relógio de quartzo, a calculadora de bolso e o telefone celular, até os computadores e os voos espaciais. Menciona também que a revolução da microbiologia, com a descoberta do código genético dos seres vivos, da qual seguiu a engenharia genética, que pode alterar o código genético de plantas, animais e seres humanos. Menciona ainda a revolução da energia nuclear, obtida mediante a fissão e fusão controladas de átomos, podendo propiciar aos humanos recursos energéticos praticamente ilimitados, embora tenha sido prioritariamente usada para fins militares. Schaff denomina essas grandes mudanças de segunda revolução técnico-industrial, escrevendo, abre aspas, trata-se da segunda revolução técnico-industrial, a primeira que pode ser situada entre o final do século XVIII e o início do século XIX, e cujas transformações ninguém hesita em chamar de revolução, teve o grande mérito de substituir na produção a força física dos homens pela energia das máquinas, primeiro pela utilização do vapor e mais adiante, sobretudo, pela utilização da eletricidade. A segunda revolução que estamos assistindo agora consiste em que as capacidades intelectuais do homem são ampliadas e inclusive substituídas por autômatos que eliminam com êxito crescente o trabalho humano na produção e nos serviços, fecha aspas. O ponto importante assinalado por Schaff é a diferença entre os antigos objetos técnicos que ampliavam a força física humana e os novos objetos tecnológicos que ampliam as forças intelectuais humanas, isto é, as capacidades do pensamento, pois são objetos que dependem de informações e operam ou fornecem informações. De fato, os computadores realizam em tempo extremamente rápido operações lógicas que o ser humano levaria muito mais tempo para realizar. Possuem também uma memória muito superior à melhor memória humana e estão organizados de maneira a autocorrigir a maior parte das falhas e dos enganos que cometerem em uma operação ou em um processo. Computadores controlam armas e operações militares, voos espaciais, operações de aeroporto, de bancos e bolsas de valores, de sistemas urbanos de tráfego e de segurança, de edifícios denominados inteligentes e de setores inteiros do trabalho industrial e da produção econômica. Estão presentes nos
carro de último tipo nos estabelecimentos comerciais que vendem no atacado e no varejo, nos setores administrativos das instituições públicas e privadas, encontram-se nas escolas e fazem parte dos sistemas de ensino e aprendizado dos países economicamente poderosos. Estão presentes nas editoras e produtoras gráficas, nos escritórios de engenharia, arquitetura e advocacia, nos consultórios médicos e hospitais, nas produtoras cinematográficas, fonográficas, televisivas e radiofônicas. Tornaram-se instrumentos de trabalho dos escritores, artistas, professores e estudantes, além de operarem como banco de dados para informações na vida cotidiana como correio, lazer e entretenimento. O problema, portanto, é saber quem tem a gestão de toda a massa de informações que controla a sociedade. Quem utiliza essas informações, como e para que as utiliza, sobretudo quando se leva em consideração um fato técnico que define a operação da informática, qual seja a concentração e centralização da informação, pois tecnicamente os sistemas informáticos operam em rede, isto é, com a centralização dos dados e com a produção de novos dados pela combinação dos já coletados. Muitos têm apontado alguns dos perigos da acumulação e distribuição de informações. Um primeiro perigo é o poder de controle sobre as pessoas, porque a partir de informações parciais e dispersas, recolhidas em vários arquivos, é possível gerar novas informações que sistematizam as primeiras e permitem reconstruir hábitos, interesses e movimentos dos indivíduos, como é o caso bastante simples da reconstituição das ações de alguém por meio das centrais telefônicas, que podem dizer para quem alguém telefonou, quantas vezes, por quanto tempo, etc. O segundo é a posse de informações por pessoas não autorizadas, que entram em contato com informações sigilosas, tanto do setor público, informações militares, econômicas, políticas, como da vida privada, por exemplo, as contas bancárias. O terceiro está na possibilidade de uso das informações por poderes privados para controlar pessoas e instituições, assim como para causar-lhes dano, espionagem industrial e política. Ação dos senhores do crime organizado, que usam as informações para praticar sequestros, chantagens, assassinatos. Benjamin falara dos efeitos da produção das obras de arte. Pelos livros, pelo rádio e pelo cinema. McLuhan previra o término da galáxia Gutenberg, isto é, o mundo do livro impresso, com o advento da televisão. Ambos sublinharam as potencialidades de uma difusão cultural sem precedentes, na medida em que os novos meios de comunicação tornaram acessíveis as produções culturais do mundo todo. Esse mesmo efeito é trazido pela informática. Temos acesso imediato a museus e bibliotecas, jornais completos em praticamente todas as línguas. Com os multimídia dispomos de cinema, vídeo, música, noticiários, telecursos e teleconferências, ou a educação à distância. Do ponto de vista cultural, em sentido antropológico amplo, a informática leva ao limite a compressão
a compressão espaço-temporal, a atopia e a acronia. A esse respeito, escreve McLuhan, como sempre, muito entusiasmado e deslumbrado. Abre aspas. No decorrer das eras mecânicas, entendemos nossos corpos no espaço. Hoje, porém, passado mais de um século de tecnologia eletrônica, estendemos o nosso próprio sistema nervoso central num abraço global, abolindo, no tocante ao nosso planeta, tanto o espaço como o tempo. Fecha aspas. Como sabemos, durante a primeira e a segunda revoluções industriais, o corpo humano estendeu-se no espaço. Primeiro com o telescópio, o microscópio e a máquina a vapor. Depois, com as máquinas elétricas, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. Agora, porém, com os satélites e a informática, é nosso cérebro ou nosso sistema nervoso central que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais e intervalos temporais até abolir o espaço e o tempo. O universo está online durante 24 horas, sem obstáculos de distâncias e diferenças geográficas, sociais e políticas, nem de distinção entre o dia e a noite, ontem, hoje e amanhã. Tudo se passa aqui e agora, como se vê nas chamadas, entre aspas, salas de bate-papo, em que é possível conversar com pessoas de outro extremo do mundo, cuja presença é instantânea, ou como se vê nas grandes operações financeiras feitas em um piscar de olhos, entre empresas ou entre bancos situados nos confins da Terra. Os chamados meios digitais potencializam de maneira nunca antes vista o poder do capital sobre o espaço, o tempo, o corpo e a psique humanos. De fato, do ponto de vista da cultura, no sentido restrito de produção de obras de pensamento, estamos diante de uma nova forma de inserção do saber e da tecnologia no modo de produção capitalista. Nas revoluções técnicas e tecnológicas anteriores, a pesquisa científica, teórica, era autônoma e se tornava ciência aplicada quando empregada por meio de tecnologias vinculadas à produção econômica ou quando os resultados teóricos eram retomados com fins econômicos em laboratórios mantidos pelas empresas de produção. Hoje, a ciência teórica e aplicada tornou-se força produtiva, deixando de ser um suporte do capital para se converter em agente de sua acumulação e reprodução. Consequentemente, mudou o modo de inserção social dos pensadores, porque se tornaram agentes econômicos diretos, e a força e o poder capitalistas encontram-se hoje no monopólio dos conhecimentos e da informação. Abre aspas. O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimento e informação, mas sua aplicação para a geração de conhecimento e de dispositivos de processamento, comunicação da informação em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Fecha aspas. Ora, essa mudança radical do lugar e do significado da ciência ultrapassa o sentido restrito da cultura, criação de obras de arte e de pensamento, para alcançá-la em seu sentido antropológico amplo, instituição social da ordem simbólica que determina a relação com o espaço, o tempo, o visível e o invisível, o sagrado e o profano, as formas do trabalho, a sexualidade, as formas do poder, os valores morais, religiosos e políticos, os hábitos alimentares, de vestuário, etc. Com efeito, abre aspas,
Há, por conseguinte, uma relação muito próxima entre os processos sociais de criação e manipulação de símbolos, a cultura da sociedade e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços, as forças produtivas. Pela primeira vez na história, a mente humana é a força direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo. Assim, computadores, sistemas de comunicação, decodificação e programação estética são todos amplificadores e extensões da mente humana. O que pensamos e como pensamos é expresso em bens, serviços, produção material e intelectual, sejam alimentos, moradia, sistema de transporte e comunicação, mísseis, saúde, educação ou imagens. Com certeza, os contextos culturais, institucionais e a ação social intencional interagem de forma decisiva com o novo sistema tecnológico, mas este tem sua lógica própria, caracterizada pela capacidade de transformar todas as informações em um sistema comum de informações, em uma rede de recuperação e distribuição potencialmente úbica. Fecha aspas. A tradição da antropologia social havia estabelecido como referências de definição, comparação e avaliação das culturas a maneira como as trocas eram simbolicamente estruturadas. Troca de mulheres ou sistemas de parentesco, troca de bens e objetos ou sistema econômico, troca de vontades ou sistema de poder, troca de signos ou sistema linguístico, e considerava a diferença entre culturas primitivas e civilizadas decorrente da ausência das primeiras e da presença nas segundas de mediadores ou mediações nos sistemas de troca, Código Civil, mercado, Estado e escrita. Isso permitia aos antropólogos afirmar que as sociedades civilizadas não são regidas por sistemas de trocas, que nelas há uma pluralidade de esferas socioculturais, cada qual com sua ordem e sua lógica próprias, e, portanto, conferir alto grau de autonomia entre essas esferas nas culturas civilizadas, isto é, capitalistas. As análises de Marx, porém, mostraram não só a articulação real entre essas esferas, determinadas pela materialidade econômica, mas também as razões pelas quais aparecem como se estivessem separadas ou como se fossem autônomas. Assim, somos hoje levados a duas conclusões. A primeira é paradoxal, pois temos de admitir que, em sua forma mais avançada, o modo de produção capitalista destrói as mediações que, segundo os estudos antropológicos, conferiam autonomia às várias esferas sociais e se estrutura pela unidade dos sistemas de trocas, à maneira das culturas primitivas. A segunda é óbvia. Marx sabia o que estava falando e, portanto, em lugar de afirmar, como no texto que acabamos de citar, que há uma relação muito próxima entre os processos sociais de criação e manipulação de símbolos, a cultura da sociedade e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços, as forças produtivas, ou que há interação entre os contextos culturais, institucionais e a ação social intencional com o novo sistema tecnológico, precisamos afirmar não apenas, como supunha Marx, a determinação econômica dos processos simbólicos, mas sua absorção pelo processo econômico. Aqui é imprescindível mencionar ainda uma vez
a análise de Francisco de Oliveira sobre a passagem da economia social-democrata ou o estado do bem-estar social a neoliberal. Enquanto a primeira operava uma divisão na partilha dos fundos públicos, destinando uma parte ao financiamento da reprodução da força de trabalho por meio do salário indireto, direitos sociais como educação, saúde, habitação, férias, salário-desemprego, salário-família, etc., e outra ao capital, sob a forma de subsídios, a neoliberal contra a destinação dos fundos públicos no polo dos direitos sociais e os dirige quase integralmente ao capital. Como isso foi possível? Em primeiro lugar, porque por vários motivos que não vamos explicar aqui, o Estado entrou em uma crise de endividamento conhecida como déficit fiscal. E este foi atribuído ao custo dos encargos sociais. Em segundo, e principalmente porque ao instituir o salário indireto, o Estado cortou o laço que prendia estruturalmente o capital ao trabalho ou ao salário direto. Este laço era responsável pelas limitações que o trabalho impunha ao ritmo das transformações tecnológicas. Desfeito o laço, nada mais prendia o capital, que pôde desenvolver em um ritmo e em um grau jamais vistos potencialidades tecnológicas inteiramente novas, para as quais não possuía liquidez, exigindo assim que o Estado dirigisse os fundos públicos a seu financiamento. Dessa maneira, a economia passou da forma industrial à forma chamada pós-industrial, na qual a ciência e a técnica se tornaram forças produtivas diretas. Se regressarmos agora ao texto que comentávamos, e em lugar de supor uma relação de proximidade ou uma interação entre o simbólico e econômico, compreendermos que houve absorção do simbólico pelo econômico. Também compreenderemos que por essa absorção porque essa absorção dá origem à expressão sociedade do conhecimento. Com ela, pretende-se indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação, graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como de serviços, como a educação, a saúde e o lazer. Ora, é sugestivo nessa expressão que a palavra sociedade seja tomada como sinônimo de economia e a palavra conhecimento como sinônimo de força produtiva. Aliás, alguns chegam mesmo a falar em capital intelectual como o principal princípio ativo das empresas. Abre aspas. A produtividade e a competitividade na produção informacional baseiam-se na geração de conhecimentos e no processamento de dados. A geração do conhecimento e a capacidade tecnológica são ferramentas fundamentais para a concorrência entre empresas, organizações e todos os tipos organizações de todos os tipos e, por fim, países. O desenvolvimento econômico e o desempenho competitivo não se baseiam na pesquisa fundamental, pesquisa teórica ou básica, mas na ligação entre a pesquisa elementar e a pesquisa aplicada e sua difusão entre organizações e indivíduos. A pesquisa acadêmica avançada e um bom sistema educacional são condições necessárias, mas não suficientes para que os países, as empresas e os indivíduos ingressem no paradigma informacional. O desenvolvimento tecnológico global precisa da conexão entre a ciência, a tecnologia e o setor empresarial, bem como as políticas nacionais e internacionais.
Afirma-se que hoje o conhecimento não se define mais por disciplinas específicas e sim por problemas e por sua aplicação nos setores empresariais. A pesquisa é pensada como uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. Em outras palavras, é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos para a realização do objetivo e um cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e obstáculos locais. Entrega intensamente redes eletrônicas para se produzir e se transformar em tecnologia e submete-se a controles de qualidade, segundo os quais deve mostrar sua pertinência social, mostrando sua eficácia econômica. Fala-se em explosão do conhecimento, para indicar o aumento vertiginoso dos saberes, quando na realidade indica o modo da determinação econômica do conhecimento, pois no jogo estratégico da competição no mercado, uma organização de pesquisa se mantém e se firma se é capaz de propor problemas novos e soluções eficazes do ponto de vista do mercado. Por isso, o conhecimento contemporâneo se caracteriza pelo crescimento acelerado e pela tendência a uma rápida obsolescência. Se as artes já haviam sido devoradas pela indústria cultural, agora são as ciências que se encontram inteiramente absorvidas pela lógica do mercado e, com elas, todo o sistema da educação formal. Não só a pesquisa se transformou em mero survey, deixando de ser investigação no sentido forte do termo, e posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa, mas também depende diretamente dos indivíduos, depende diretamente dos investimentos empresariais, os quais são determinados pelo jogo estratégico da competição no mercado, de maneira que os pesquisadores são mantidos e se firmam somente se são capazes de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos, e que é feito pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais o controle parece ser cada vez maior. E como a sobrevivência depende dos investimentos, a competição, o segredo, o ocultamento de metodologias e resultados tornam-se práticas com que os cientistas avalizam a tecnologia liberal da racionalidade, da guerra de todos contra todos e da vitória do mais apto, no caso do mais esperto, que se passa no plano da comunicação. Como escreve Caio Túlio Costa, houve não só a expansão da tecnologia analógica, mas em menos de 2 décadas o salto para a tecnologia digital, a explosão da telefonia celular e a multiplicação das maneiras de comunicação com a possibilidade de interação entre redes de computador e, abre aspas, um aumento exponencial da velocidade de transmissão de dados sob qualquer plataforma, celular, rádio, satélite, fibra de vidro ou mesmo fio de cobre. Fecha aspas. Dessa forma, os dados passaram a trafegar nas redes de comunicação, passando de 1000 para milhões de bytes. A tecnologia do sistema digital modifica totalmente a forma da comunicação, pois pode integrar em um único sistema de distribuição e recepção a televisão, a internet, o cinema, a telefonia de voz e imagem,
redes de dados distribuídos pela casa ou pelo escritório para cada aparelho receptor. Abre aspas. Televisão de alta definição, telefone fixo ou celular, tela de cinema, micro-ondas e até geladeira, tudo regulado via internet. Cada canal de seus infindáveis canais vai permitir uma aplicação diferente. Não causa espanto que companhias de produtos eletrônicos e empresas de telecomunicações estejam em disputa para controlar esse negócio de ponta a ponta. Em outras palavras, o sistema digital produz um salto naquilo que surgiu na segunda metade da década de 90, a chamada multimídia, sistema de comunicação que integra diferentes veículos de comunicação e seu potencial interativo. A multimídia, abre aspas, estende o âmbito da comunicação eletrônica para todos os domínios da vida, da casa ao trabalho, das escolas aos hospitais, do entretenimento às viagens. Em meados dos anos 90, governos e empresas do mundo inteiro empenharam-se numa corrida frenética para a instalação do novo sistema, considerado uma ferramenta de poder, fonte potencial de altos lucros e símbolo da hipermodernidade, fecha aspas. Nenhum país tinha condições para sozinho dar forma ao sistema multimídia, uma vez que, em função da escala dos investimentos em infraestrutura, os governos não dispunham de recursos para atuar com independência. Formaram-se consórcios empresariais regionais globais, com a fusão de companhias telefônicas, operadoras de TV a cabo, operadoras de transmissão de TV por satélite, estúdios de cinema, gravadoras de discos, editoras, jornais, empresas de computadores e provedores da internet, além de novas formas de integração tecnológica como Web TV e City Web. O desenvolvimento de um sistema multimídia integrado, porém, não exige apenas gigantescos investimentos em infraestrutura e programação, mas ainda a definição do chamado ambiente regulador, isto é, quem manda em quem e no que, dificultado por conflitos e litígios óbvios e previsíveis entre empresas, partidos políticos e legisladores do governo. Abre aspas. Em tais condições, só grupos poderosíssimos resultantes de alianças entre empresas de comunicação de massa, operadoras de comunicação, provedores de serviços de internet e empresas de computadores estarão em posição de dominar os recursos econômicos e políticos necessários para a difusão da multimídia. Assim, haverá um sistema multinacional, porém com toda probabilidade será decisivamente moldado pelos interesses comerciais de uns poucos conglomerados ao redor do mundo. Fecha aspas. No caso da multimídia, pesquisas realizadas em alguns países do capitalismo central indicam que a chamada, entre aspas, casa eletrônica enfatiza dois traços de um novo modo de vida: a centralidade da casa e o individualismo. Centralidade da casa. Aumentou o tempo passado em casa, pois praticamente tudo pode ser feito sem sair do domicílio. Compras, pagamentos, correspondência, várias modalidades de trabalho e as informações sobre os acontecimentos dos quais não se precisa ou não se quer participar, e os principais gastos da família são dirigidos à aquisição de aparelhos que permitam não sair de casa. Individualismo. Os aparelhos portáteis levam cada membro da família a organizar seu próprio espaço e seu próprio tempo. O micro-ondas favorece refeições solitárias, reduzindo as refeições familiares coletivas. O telefone celular e o microcomputador
permitem conversas no isolamento de um cômodo, sem a presença de outros membros da família. Além disso, a baixa dos preços de aparelhos de rádio, televisão, videogames e aparelhos de som para CD, todos eles equipados com um sistema individual para a audição. Cada membro da família pode compor seu próprio mundo audiovisual à parte dos outros. Havíamos notado que a marca principal do neoliberalismo é o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado. Esse alargamento se manifesta não somente no plano econômico, isto é, na concentração oligopólica das empresas de comunicação, mas também na forma da sociabilidade. A, entre aspas, centralidade da casa exprime exatamente a ampliação do espaço privado. Havíamos observado também que a condição pós-moderna é inseparável do elogio da intimidade que, nos meios de massa, reforça o narcisismo. O individualismo mencionado nas pesquisas exprime uma cultura e uma sociedade narcisistas. Outras pesquisas indicam um crescimento da estratificação social entre os usuários, ou seja, o peso das diferenças de classe, etnia e gênero, pois o acesso à multimídia depende não só de condições econômicas, dinheiro, infraestrutura física da casa, disponibilidade de tempos, mas também de condições educacionais e culturais, conhecimento de várias línguas, conhecimentos gerais básicos para poder buscar informações e formas de interação entre elas, de sorte que surgem dois tipos de usuários: o que é capaz de ação seletiva e interativa e o que só é capaz de recepção de pacotes enviados pelo emissor. Em outras palavras, a multimídia reforça a exclusão social do ponto de vista econômico e a hierarquia do ponto de vista social e cultural. A multimídia potencializa um fenômeno que já tínhamos frisado ao nos referirmos à televisão, qual seja a distinção entre as mensagens e entre os conteúdos. Como todas as mensagens estão integradas em um mesmo padrão cognitivo e sensorial, uma vez que educação, notícias e espetáculos são fornecidos pelo mesmo meio, os conteúdos se misturam e se tornam indiscerníveis. Essa mescla dos conteúdos é agravada e reforçada pela encenação, programas educativos em forma de videogames, notícias em forma de espetáculo, transmissão de sessões do Poder Legislativo ou do Sistema Judiciário, como se fossem novelas, jogos esportivos, como se fossem coreografias de dança, etc. Em suma, como nas mídias tradicionais, o simbólico é devorado pelas imagens. Os contextos semânticos são fragmentados e unificados com a mistura de sentidos aleatórios. Essa situação é ainda mais agravada com a chamada televisão digital, que instaura a, entre aspas, convergência na comunicação. Isto é, todos os meios em um único suporte de distribuição. A indústria da mídia, abre aspas, utilizará necessariamente a informática, tanto no hardware quanto no software. O conteúdo e a arte na informação e no entretenimento, e as tecnologias de distribuição no ar ou nas fibras. Finalmente, a multimídia unifica em um único universo digital manifestações culturais distintas no espaço e no tempo, diferentes por sua origem, classes sociais, nacionalidades, etnias, religiões, estados, centros de pesquisa, etc. Diversas por seu conteúdo e sua finalidade: informação, educação, entretenimento, política, artes, religião, dando origem à cultura virtual.
conhecemos a distinção entre virtual e real. Virtual é o que existe sem estar diretamente presente ou dado em nossa experiência. Ausente como um dado, está presente como condição de nossa experiência. Por exemplo, só podemos ver as coisas graças à profundidade, mas não a vemos. Ela é uma presença invisível, aquilo que não vemos, mas que é condição para nossa visão. Virtual é também o que existe com uma possibilidade de poder concretizar-se. Por exemplo, uma escultura pode estar virtualmente em um pedaço de mármore e pode concretizar-se graças ao trabalho do escultor. Real é o que existe de fato, podendo ser dado diretamente em nossa experiência ou ao nosso pensamento, ainda que frequentemente seja dado de maneira deformada, incompleta e ilusória, como na ideologia. Vimos que a cultura, em sentido amplo, é a criação de símbolos e estes exprimem nossa relação com o que está ausente. Presentifica uma ausência. A linguagem presentifica seres ausentes ao nomeá-los. Isto é, as palavras são símbolos que tornam presente o que está ausente. Nas religiões, os ritos e cerimônias são símbolos ou atos simbólicos que presentificam as divindades ausentes. O trabalho é uma prática que produz ou torna presente algo que existia. E o produto exprime, isto é, simboliza o produtor. Por isso, no trabalho alienado que produz mercadorias, o que é simbolizado não é o trabalhador e sim o capital. A cultura é, portanto, uma ordem simbólica e opera com a distinção entre presença ou realidade e ausência ou virtualidade. Ora, a peculiaridade da multimídia está em que ela produz realidade virtual ou virtualidade real, ou seja, torna indistintos os dois aspectos que a cultura sempre distinguiu, pois essa distinção é essencial a ela como ordem simbólica. O que é o sistema de comunicação multimídia? Abre aspas. É um sistema em que a própria realidade, ou seja, a experiência simbólica material das pessoas, é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz de conta, no qual as aparências não apenas se encontraram na tela comunicadora da experiência, mas se transformam em experiência. Todas as mensagens de todos os tipos são incluídas no meio, porque fica tão abrangente, tão diversificado, tão maleável, que absorve no mesmo texto de multimídia toda a experiência humana, passada, presente e futura, como em um ponto único do universo, fecha aspas. Em outras palavras, o sistema multimídia, expressão da pós-modernidade, potencializa a atopia e a acronia, que já haviam sido a marca da antiga televisão. O espaço se torna um, entre aspas, fluxo de imagens e o tempo se torna intemporal. Ao fazê-lo, destrói a ordem simbólica da cultura, pois uma virtualidade real ou uma realidade virtual pressupõe que a distinção entre presença e ausência se reduza a estar presente ou estar ausente na rede ou no sistema multimídia. Anteriormente, a TV era o mundo. Agora o mundo é a rede multimídia, confirmando o dito de Marx de que, no modo de produção capitalista, entre aspas, tudo que é sólido se desmancha no ar.